Atlântida é, sem dúvida, uma das histórias mais misteriosas e fascinantes da humanidade. E o motivo é simples. Até hoje, ninguém sabe ao certo se ela existiu de verdade ou se foi apenas uma lenda, um conto criado para nos ensinar uma lição. Mas a verdade é que, durante milhares de anos, pessoas do mundo todo continuam procurando por uma cidade que teria sido rica, poderosa e avançada demais para o seu tempo. Uma civilização inteira que, segundo a história, simplesmente desapareceu do mapa em uma única noite, engolida pelo oceano. É uma ideia que mexe com a nossa imaginação. A possibilidade de que um mundo perdido, cheio de segredos e tecnologias incríveis, ainda esteja lá fora, esperando para ser encontrado no fundo do mar. E é exatamente essa busca que vamos explorar hoje, mergulhando nos mistérios que cercam o continente perdido de Atlântida. A primeira pessoa que ouvimos falar sobre Atlântida foi o famoso filósofo grego Platão. Em seus textos, ele descreveu uma ilha gigantesca, maior que a Líbia e a Ásia juntas, localizada para além das colunas de Hércules, que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar. Esse lugar não era uma ilha comum, era um império próspero, cheio de palácios, magníficos portos movimentados, canais engenhosos que cortavam a cidade e uma sociedade tão organizada e avançada que parecia viver séculos à frente do resto do mundo antigo. Platão não estava apenas contando uma história qualquer, ele estava descrevendo uma utopia, um lugar que parecia perfeito demais para ser real. E essa descrição detalhada, vinda de uma das mentes mais brilhantes da história, foi o que deu à lenda de Atlântida a força para atravessar milênios e continuar viva até hoje. Segundo os relatos de Platão, Atlântida possuía um nível de tecnologia e engenharia que simplesmente não combinava com a época em que teria existido. Eles teriam desenvolvido sistemas complexos de água corrente, tanto quente quanto fria, para abastecer banhos públicos e fontes por toda a cidade. Suas construções eram feitas em círculos concêntricos de terra e água, uma arquitetura única e extremamente sofisticada. A riqueza de Atlântida vinha do comércio com outras nações, dos abundantes recursos naturais de sua ilha e principalmente do seu domínio absoluto sobre o mar. Seus navios navegavam por todo o mundo conhecido, trazendo tesouros e conhecimento. Essa combinação de poder militar, riqueza e avanço tecnológico fazia com que aquela civilização parecesse quase invencível. Um verdadeiro império que nada nem ninguém seria capaz de derrubar. Com o passar do tempo, porém, algo começou a mudar. Os habitantes de Atlântida, que antes eram vistos como virtuosos e nobres, teriam se tornado orgulhosos, gananciosos e confiantes demais. Eles começaram a acreditar que seu poder era ilimitado e que nada no mundo poderia derrotá-los. Essa arrogância os levou a tentar conquistar outras nações, incluindo Atenas, a cidade de Platão. E é justamente nesse ponto, quando uma sociedade se julga perfeita e invencível, que quase todas as grandes civilizações da história começam a cometer seus maiores erros. A soberba, a crença cega na própria superioridade, se tornou a grande fraqueza de Atlântida, preparando o terreno para sua queda espetacular. Platão descreve o fim de Atlântida de uma forma rápida e aterrorizante. Em uma única noite de desastres naturais terríveis, o mundo deles desabou. Terremotos violentos sacudiram a ilha, abrindo fendas na terra, e ondas gigantes, tsunamis colossais, avançaram sobre a cidade. Em questão de horas, a magnífica ilha de Atlântida foi completamente engolida pelo oceano, desaparecendo sob as águas sem deixar quase nenhum vestígio. Foi como se a cidade e toda a sua civilização nunca tivessem existido. O que restou foram apenas as histórias, fragmentos de memória passados de geração em geração, sobre um paraíso perdido que foi punido por sua própria arrogância e engolido pelo mar. Esse final abrupto e catastrófico é uma das partes mais marcantes e assustadoras da lenda. Desde que Platão escreveu sobre Atlântida, a busca por essa cidade perdida nunca parou. Exploradores, cientistas, historiadores e aventureiros de todas as épocas tentaram localizar onde o continente perdido poderia ter ficado. As teorias são muitas e variadas. Alguns apontam para o mar Mediterrâneo, sugerindo que a lenda poderia ter sido inspirada na explosão vulcânica que destruiu
a ilha de Santorini. Outros olham para o Caribe, a Antártida, ou até mesmo para regiões submersas no meio do Oceano Atlântico, que leva o nome da cidade. Mapas foram desenhados, expedições foram financiadas e tecnologias de sonar foram usadas para vasculhar o fundo do oceano. No entanto, até hoje, nenhuma prova definitiva, nenhum artefato ou ruína que pudesse ser inequivocamente identificada como parte de Atlântida jamais foi encontrado. Mesmo sem nenhuma evidência concreta, o fascínio por Atlântida nunca diminuiu. Pelo contrário, a cada nova geração, a lenda parece ganhar mais força. E por quê? Porque a ideia de uma civilização avançada, que foi perdida no tempo, toca diretamente em um dos nossos medos mais profundos. O medo de que até mesmo as maiores e mais poderosas sociedades podem desaparecer. Atlântida nos lembra que tudo o que construímos, toda a nossa tecnologia, nossa cultura e nosso poder, pode ser frágil. A história nos faz questionar se estamos cometendo os mesmos erros, se estamos nos tornando arrogantes demais, acreditando demais em nossa própria perfeição e invencibilidade. É um espelho que reflete nossas próprias inseguranças como civilização. Muitos pesquisadores sérios e historiadores acreditam que a história de Atlântida, embora provavelmente não seja literalmente verdadeira, pode ter sido inspirada em eventos reais. A destruição de cidades antigas por desastres naturais, como a erupção do vulcão Terra que devastou a civilização minoica em Santorini, é um exemplo perfeito. Esses eventos catastróficos, que aconteciam de forma súbita e avassaladora, deixavam marcas profundas na memória dos povos antigos. É possível que Platão tenha usado essas memórias coletivas, esses traumas históricos, para criar uma alegoria, uma história com uma moral. Isso significaria que, por trás da lenda de uma cidade submersa, pode existir um aviso histórico muito real sobre o perigo de ignorar os sinais da natureza e os limites do nosso próprio poder. No final das contas, não importa tanto se Atlântida foi uma história verdadeira ou apenas uma metáfora brilhantemente criada por Platão para ensinar uma lição sobre orgulho e modéstia. A lenda de Atlântida continua sendo uma das narrativas mais poderosas e duradouras da história da humanidade. Ela representa o ciclo universal de ascensão e a queda do que acontece quando uma civilização cresce demais, se torna arrogante. Acredita ser dona do mundo e acaba sendo derrubada por forças que simplesmente não pode controlar, sejam elas as forças da natureza ou as consequências de suas próprias ações. Atlântida é a história de um sonho que se tornou um pesadelo, um paraíso que se transformou em um túmulo no fundo do oceano. A história de Atlântida não fala apenas sobre uma cidade que sumiu no mar. Ela fala sobre a fragilidade de qualquer sociedade, incluindo a nossa, que acredita ser invencível e perfeita demais para cair. É um lembrete de que a humildade e o respeito pelas forças que não controlamos são essenciais para a sobrevivência. E se você gosta de histórias reais e lendárias como essa, contadas de um jeito diferente, se inscreva aqui no canal, porque ainda existem muitos outros mistérios da história esperando para serem descobertos. Obrigado por assistir e até a próxima.